nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. Em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Bom, eu espero que você tenha comido um pouco de chocolate aí nessa Páscoa. E domingo que se passou foi muito especial, porque nós tivemos um culto especial voltado à Páscoa, voltado à lembrança do sacrifício de Jesus e da ressurreição de Jesus. Aliás, nós estamos no CR Casa, meu nome é Matheus e eu estou aqui para servir você hoje e a gente falar um pouquinho sobre Jesus e tudo que ele fez por nós. Tá? Se é a sua primeira vez aí, seja muito bem-vindo. Eu espero que esse momento seja um momento de crescimento, de maturidade espiritual, seja um tempo ao qual você possa aproveitar entre amigos. O CR Casa é exatamente para isso, a gente gerar comunhão, ter essa experiência juntos, crescermos juntos. Eu quero já nesse momento convidar você a ler João capítulo 14. Nós vamos ter aí vários versículos, nós vamos ler o capítulo inteiro. Então, você líder aí, de repente pode dividir a quantidade de versículos entre pessoas, ou se tiver alguém que lê muito bem aí, fica à vontade. Vamos ler João capítulo 14. Bom, o domingo que se passou, nós tratamos da Páscoa. Nós falamos sobre o domingo da ressurreição. E é interessante a gente falar disso, porque toda vez que a gente fala de Páscoa,
para nós cristãos, nós voltamos para a cruz. Nós, antes de falar do domingo, precisamos falar da sexta-feira, porque não existe Páscoa sem a sexta-feira. Não existe ressurreição sem sacrifício. Não existe um túmulo vazio sem antes haver um cordeiro que foi entregue naquela cruz. Então, naquela cruz, nós entendemos biblicamente que Jesus levou o nosso pecado. Nós entendemos biblicamente que na cruz, Jesus suportou a condenação que era nossa. E naquela cruz, Jesus pagou o preço da nossa redenção. Isso é muito especial, só que a história ela não termina na sexta. Na verdade, a gente sabe que no domingo o túmulo ficou vazio. E por que eu trouxe João capítulo 14? Porque João capítulo 14 é um momento ali que nós acabamos de ler que Jesus ainda nem foi à cruz. Na verdade, ele está com seus discípulos e o momento agora, o ambiente ali é de angústia. E é nesse contexto, né, que o coração desses discípulos está inquieto e eles percebem que existe algo que está para acontecer. Existe algo, existe aquele gelinho na barriga, alguma coisa vai acontecer ali. E eles não estão conseguindo organizar isso dentro da cabeça deles. Eles sabem que Jesus está falando de partida, eles sabem que Jesus está falando de dor e o coração deles agora está perturbado. E como nós vimos no versículo 1, é exatamente nesse momento que Jesus agora começa dizendo: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Ou seja, antes da cruz, antes da ressurreição, antes da consumação, Jesus está preparando o coração dos discípulos, preparando o coração da igreja para atravessar agora o sofrimento sem perder a esperança. Isso fala com a gente porque muitas vezes nós somos pessoas que estamos cansadas, somos pessoas que estamos com medo, talvez estamos confusos, lidando com a dor, lidando com a culpa, com a incerteza, com o luto, com a ansiedade, com perguntas sobre o amanhã. E foi exatamente nesse contexto que eu propus uma pergunta no domingo que se passou. O que a ressurreição de Jesus garante ao coração de quem crê? E João capítulo 14 traz um pouco de resposta sobre isso. Como nós falamos, nós vimos que nesse momento agora de João capítulo 14, o coração dos discípulos está apertado. Eles não entendem ainda o que vai acontecer, mas eles sentem que a hora está chegando. E Jesus está falando de paz quando a cruz está chegando. Jesus está falando de esperança quando a dor está próxima. Jesus está falando de vida quando a morte está prestes a bater a porta. Jesus está falando sobre a volta quando eles ainda nem entenderam sua partida. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse texto, que é um texto que acaba sustentando o coração da igreja, dando base para nós, a primeira coisa que responde essa pergunta, o que a ressurreição de Jesus garante ao coração de quem crê, é que a ressurreição de Jesus garante que o nosso futuro está seguro. O texto começa dizendo sobre não se perturbar o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, outras versões dizem há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa parte é incrível desse texto. Jesus sabia que os discípulos estavam aflitos. E ele não começa agora trazendo uma explicação técnica, na verdade ele começa cuidando do coração dos discípulos. Ele começa chamando eles à fé. Então, agora, em seguida, ele mostra que a ida dele agora não é um abandono. O que ele vai mostrar aqui é que a ida dele, essa morte dele até a cruz, tem propósito. Que a cruz não era um acidente no meio do percurso. Na verdade, a morte não é um colapso do plano. Na verdade, a partida de Jesus faz parte do caminho da redenção. Então, o que a gente entende aqui é que a ressurreição de Jesus nos mostra que a morte não interrompeu os planos de Deus. Pelo contrário, na verdade, a cruz foi o caminho de redenção. A ressurreição foi exatamente a confirmação da vitória. E aqui eu quero propor uma primeira pergunta. Jesus ele começa dizendo: não se perturbe o coração de vocês. Hoje, o que mais tem perturbado o seu coração? Eu convido você a responder isso em grupo. Talvez você se encontre hoje com o coração aflito. Você se encontre hoje com dificuldades na sua caminhada. Mas precisamos lembrar que a ressurreição de Jesus, ela nos traz essa esperança. E a esperança em Cristo Jesus não é
tomara que as coisas dê certo. A esperança em Jesus não é, vamos ver o que acontece depois. A esperança em Jesus não é um esforço para a gente mentalizar, pensar algo positivo. Não, a nossa esperança é uma pessoa, Jesus. Jesus que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus, está com o Pai, mas que prometeu voltar para buscar o povo. Então, a gente chega no segundo ponto dessa mensagem. E o que a ressurreição de Jesus garante ao coração de quem crê? A ressurreição de Jesus garante que o caminho até o Pai está aberto. É interessante o que nós lemos aí, que Tomé ele responde a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E no versículo seguinte, no versículo 6 de João 14, Jesus vai trazer uma declaração incrível, que é para mim assim o coração do evangelho aqui. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não está dizendo que conhece um caminho. Jesus não está dizendo que ele vai ensinar um caminho. Jesus não está dizendo que ele vai mostrar um caminho. Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Ou seja, nós entendemos aqui que a nossa esperança não é só sobre um lugar chamado céu, mas na verdade a esperança cristã, a esperança em Cristo Jesus, é nós nos reconciliarmos com o Pai por meio do Filho. Isso leva a gente de volta para a cruz e faz a gente entender que esse caminho foi aberto não por causa de religião, não por causa de boas obras, mas foi aberto pelo sangue de Cristo. Agora, nós chegamos então no último ponto dessa mensagem. O que a ressurreição de Jesus garante ao coração de quem crê? E nós entendemos que a ressurreição de Jesus garante que nós não estamos sozinhos enquanto esperamos. Veja que o versículo 18 diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Versículo 19 diz: dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Isso é muito interessante, essa parte, porque eu vivo, vocês também viverão. Essa frase aqui aponta para a ressurreição. E Jesus está dizendo que a morte não vai ter a palavra final sobre ele. E ele viverá, e porque ele viverá, os seus também viverão. Isso é muito especial para nós. Entendermos que devemos crer não apenas no sacrifício de Jesus, na sua ressurreição, não só a sua ascensão aos céus, mas agora crer também que Jesus irá voltar. Entender que um dia todos nós estaremos diante do Senhor e nós vamos poder viver essa experiência. E agora, a igreja de Jesus, ela vive essas duas realidades. A primeira é que Cristo ressuscitou. Você precisa crer nisso. Jesus ressuscitou. A segunda é que Cristo voltará. E ele vai voltar para poder buscar a sua igreja. E nós vamos poder viver para todo sempre, na eternidade. Então, nós entendemos isso, entendemos essa verdade. E o convite do Evangelho para nós, nesse domingo que se passou, no domingo da ressurreição, no domingo de Páscoa, é esse: corra para Jesus, creia em Jesus, se renda a Jesus. Eu quero colocar uma última pergunta aqui para nós respondermos. Você já tentou encontrar paz em outros caminhos além de Jesus? E o que você percebeu no final disso? Eu convido você a responder isso em grupo agora. Passo a palavra aos nossos líderes, para que você possa ter um tempo de oração, um tempo de bate-papo, mas também depois um tempo de comunhão, e que nós possamos celebrar juntos o que Jesus fez por nós, o que Jesus gerou em nós e como nós podemos reverberar isso a outras pessoas. Responda essa pergunta em grupo, passo a palavra então aos nossos líderes, que Deus abençoe você, que você possa estar no domingo aqui. Nós vamos finalizar a série Intencional. Então eu quero convidar você a estar conosco às 10 e às 19, a gente se vê aqui. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.